Olá pessoal, tudo bom? Então vamos falar sobre alguns elementos macros aí, vamos ver como é que podem influenciar a taxa do tesouro, o que anda rolando no mercado financeiro. E nós temos essa manchete aqui, Copom e FONC, essa semana, quarta-feira, 31 de julho, não é esperado nada de extraordinário nem aqui nem lá. Mas aqui, pessoal, eu selecionei algumas manchetes aqui aleatórias e a gente vai comentando. Mas o dado mais importante que eu vi tá me impressionando, viu, pessoal? É essa questão da inflação e a repercussão negativa do IPCA 15. Realmente muito interessante, porque a gente já viu IPCAs 15 mais altos, inclusive. Vem o IPCA 15, depois vem o IPCA cheio mais baixo, e, e aí fica tudo bem, né? E agora está esse alvoroço todo. Eu vejo. Vamos passar aqui primeiro as manchetes, mas eu acho que o mercado está forçando um pouco a barra, pessoal, tá? Essa é a minha opinião, depois a gente vai dar uma olhada ali. É, tá? Copom e FONC, essa aqui é a manchete principal. Isso aqui que ele falou, pessoal. Por exemplo, o secretário do Tesouro Nacional diz que piora no câmbio de juros reflete política monetária não fiscal. Quem sou eu para discordar, mas ah, é bem curtinho aqui, dá para ler rapidinho, ó. O secretário do Tesouro Nacional disse na sexta-feira que as variações recentes na taxa de câmbio e na curva de juros do país não têm relação com uma piora nas projeções do mercado para o resultado fiscal. É que não é uma projeção, não é piora de projeção, é número mesmo. Deixa eu ver se eu encontro aqui. É, é número mesmo, olha aqui, ó. O governo central tem déficit primário de 38 bilhões em junho e os números vêm se somando ruins, né? Vem somando número ruim atrás de número ruim. Então, aqui diz até que a expectativa era de 40 bilhões e tal, mas, enfim, né? Não vem um número bom. Então, eu prefiro entender assim, né? É, porque qual é o motivo, né, do de haver uma piora dessa expectativa? Bom, a gente tem o quê? Tem a manutenção dos juros nos Estados Unidos em patamares altos e tem o fiscal que continua comprometido no Brasil. Então, essas duas coisas contribuem, né? É, vamos ver aqui, ó. Não tem relação com uma piora nas projeções do mercado para o resultado fiscal, que, segundo ele, não teria ocorrido, mas sim com mudança expressiva na perspectiva para a política monetária. Então ele está dizendo que parece que a discussão é o ovo ou é a galinha, né? Então ele está dizendo que, na verdade, ah, houve uma piora na projeção do mercado, com uma mudança expressiva na perspectiva para a política monetária. Então ele está dizendo que a mudança na perspectiva da política monetária, ou seja, o mercado está dizendo que o cupom vai ter que aumentar juros, é isso que está fazendo o dólar subir e não o contrário. E não o movimento de alta do dólar, e não o movimento de alta do dólar que traria uma inflação e que daí isso aí faria o cupom ter que agir, né? Então, pessoal, não sei, eu acho que é muito jogo de palavra mas eu não consigo entender muito bem isso aqui. Em entrevista à imprensa para comentar o resultado fiscal, ele afirmou que os resultados das contas do segundo semestre vão surpreender positivamente. Então, vamos esperar bem sentadinhos, né? É, uma manchete aqui que eu achei muito chato, muito triste. O Brasil está virando um país insignificante para investidor estrangeiro. Então, se não entrar em dólares, o dólar vai continuar desse jeito. E é pressão inflacionária, infelizmente. Bom, Tesouro Direto. Prefixados acompanham as treasuries após dia de forte alta influenciado pelo IPCA 15. E aí, pessoal, na hora que eu estava gravando o vídeo do IPCA 15,
que eu coloquei ali na planilhazinha e tal. O DI futuro estava calmo, estava tudo tranquilo. Eu vi que essas manchetes começaram a vir mais no turno da tarde, pelo menos que eu tenha tomado conhecimento, né? Que o mercado não gostou do número do IPCA. Bom, então, primeira parte do meu pensamento é o seguinte: o IPCA 15 nunca foi cacique de nada, sempre foi o IPCA cheio. E muitas vezes nós vimos um fazer o contrário do outro dentro do mesmo mês. E nós vimos a alimentação indo bem, com um pouquinho de deflação. Claro, você pode dizer que na sua região não foi bem assim, mas é o dado que a gente tem. E que, ao contrário do que todos os outros meses do ano, mostrou uma inflação mais forte nos alimentos do que no índice cheio. Mas o IPCA 15 veio ruim. Então, pessoal, eu fui dar uma olhada aqui na projeção, é que também tem uma coisa, né? Essa aqui é a minha projeção usando 2017 e 23, que eu abandonei por um tempo. Daí vocês me disseram, não, mas continua de olho ali. Continuei olhando. Ela começou a se afastar do Boletim Focus, né? Que cresce mais devagar. A questão é a seguinte, pessoal. Eu tenho aqui um argumento muito lógico, né? Eu tenho um argumento aqui de Selic que era alta e está em queda, influenciando a inflação desses 2 anos. Agora a Selic está estacionada, é um pouco diferente. Nós estamos vendo uma situação um pouco diferente, como eu falei para vocês em outro vídeo. A gente não teve ainda essa situação na curva da Selic de subir, perdão, descer, parar um tempo e depois voltar a subir. A gente teve de parar um tempo e continuar a cair, ou está subindo, para um tempo e continua subindo. Ou seja, continua na mesma direção. A gente não teve reduz, para um tempo de reduzir e depois volta a subir. A gente teve sim, a Selic cai até o mínimo histórico da época, que a gente viu no gráfico da Selic, e depois volta a subir. Né? Mas só volta a subir a partir de um mínimo, e não a partir de uma taxa já alta. Né? Para a época, respeitando as circunstâncias da época. Tá? Então, voltando, pessoal. A questão é que essa projeção aqui que eu comecei a fazer, e a gente tem dados de inflação oficial até junho, né? Então até aqui tudo é dado oficial, que a gente não usa mais a média, né? E aí, isso aqui confirmava o Boletim Focus quando era 3,7. Só que o que aconteceu em 17 e 23, que são anos que podiam ser parecidos com 24, embora isso seja bem questionável, ah, mostrou que, na verdade, o número continua subindo. Na verdade, esse número está em linha com o que, pessoal? Com o. Deixa eu deixar aqui o mesmo valor para quando a gente tiver o outro dado. Isso aqui, na verdade, está em linha com o aumento dos combustíveis, né? 4% mais 20 bases. 4,20, 4,28, tá em linha com isso. Agora, qual é a surpresa? Para nós aqui no canal, nenhuma. Para nós, esse IPCA 15 não soou horrível. Mas os analistas começaram a dizer que soou horrível. Porque veio um pouco acima da projeção, veio um pouco acima da Ambima, mas outros meses também veio, e isso não aconteceu. Agora, sobre quando a gente pega a média de 7 anos, aí a figura muda, porque vai para 5, né? Já com a metade praticamente do ano, a inflação pronta. E quando a gente pega aqui, ó, até junho são dados oficiais, o resto é a média. Então, pessoal, quando a gente compara aqui, ó, com a média, a gente vê que é
Tá elas por elas, ó, porque janeiro foi um pouco mais alto, fevereiro foi bem mais alto, mas aí março foi bem mais baixo, abril ficou igual, maio um pouquinho acima, junho bem abaixo, e aí veio o IPCA 15 de julho, um pouco pior, 0,30, mas 0,22. Eu continuo achando que nada fora do que já se sabia, nada que fosse desconhecido, nada que fosse uma novidade a mais para nos preocupar. No entanto, se montou essa história, que eu não sei até que ponto é crível, sabe, pessoal? Me parece legítima a preocupação com a inflação, com o dólar subindo, o Brasil virando um país insignificante para investidores estrangeiros. Pô, que chato ler isso. Acho legítima essa preocupação, mas o Banco Central tem que subir Selic por causa disso, sem antes ver o resultado negativo. O Banco Central nunca agiu assim. Ele sempre tem o fato, inflação fora da meta. Tá ali, claro, nítido. Por isso que eu não sei, pessoal. Eu estou bastante em dúvida. Não sei se isso é narrativa do mercado, mas enfim. O resumo da história é: crucificaram o IPCA 15. Não sei até que ponto isso é realmente. Mas vamos ver no comunicado na quarta-feira, lá pelas 19 horas, né, pessoal? Porque se realmente eu concordo com aquela opinião de que tem que vir, pelo menos no comunicado, que o Banco Central está ciente da alta do dólar e que isso pode ter impacto futuro, mas que vá mudar a Selic para esse ano, não sei, não me parece suficiente. Vamos ver. Temos essa manchete aqui. O presidente da República sanciona a criação de títulos de renda fixa isentos de imposto de renda para pessoa física para estimular a indústria, tá? E aí, de novo, pessoal, isso aí vai ser crédito privado e vai depender da análise do emissor. Então, muito cuidado com esse investimento, apesar de ter esse conjuntinho de palavras simplesmente adorado pelo brasileiro, né? Isento do imposto de renda. Cuidado, cuidado. Dólar à vista fecha em leve alta de 5,65, mais uma sessão marcada pela valorização do iene, moeda americana avança 1% na semana. Tem um gráfico aqui, pessoal, a semelhança do, do que aconteceu na taxa do IPCA 29, que eu mostrei semana passada, que fez um Vzinho, né, recuperando ali quase tudo. O dólar recuperou quase os 5,70, né? Como vocês estão vendo aqui. Claro que não é bem, né, o nível bem alto, quando muita coisa se atribuíam a falas, né? Mas de novo eu vou colocar a questão para vocês pensarem. Será que são falas ou são números? Aqui, ó. São falas ou são números que estão influenciando o dólar desse jeito, né? Eu continuo com essa dúvida, né? Bom, a inflação de gastos pessoais dos Estados Unidos acelera 0,1%, veio em linha, 2,5% no ano, está bem perto da meta deles, que é 2%. Isso reforça a possibilidade de um corte de juros nos Estados Unidos este ano. E vamos ver o que eles vão dizer na quarta-feira também. Acredito que eles devam dizer só que eles têm conhecimento dos dados. Eu acho que é só isso que eles podem dizer, né? Porque a gente sabe de toda a prudência que eles estão tendo, né? A questão do PIB americano, que veio alto, veio forte, e isso aqui é ao contrário do que está nessa manchete, alimenta apetite do mercado por risco. Não, foi o contrário, pessoal. O PIB americano forte a 2,8 diz qual é a informação que ele traz? Que a economia americana ainda está aquecida, ainda está forte, e que o Banco Central americano pode esperar mais um pouco no 5,5. E pode até não cortar esse ano. Né? Aqui mais uma manchete nessa linha de que
Inflação de alimentos cai em julho, mas grupo tem vilões no último ano, veja. Então, meio que com essa narrativa aí de que esse IPCA 15 foi uma grande catástrofe, né? Então, Nathan, o que que dá para tirar aí? Espremeu, espremeu, espremeu a laranja, mas cadê o suco? Então, pessoal, o que que eu acho? Eu acho o seguinte, eu acho que vai aqui, ó, túnelzinho da indefinição. Eu acho que vai continuar aqui, tá? Vai fazer um sobe e desce ali entre 11,7 e 12,2. É, dependendo das palavras do comunicado do Fed e do comunicado do Bacen na quarta-feira, o mercado pode achar que está no paraíso ou pode achar que está no purgatório. Então, vai depender de alguma palavra, alguma vírgula, alguma coisa ali. Mas está muito volátil e está muito baseado em narrativa, pelo que eu estou vendo, tá? É claro, pessoal, que isso aqui é uma opinião, tá? É a minha interpretação dessas notícias, dessas falas. Uh, e deixe aí nos comentários, perdão, o seu contraditório. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.